Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou falar sobre o tema VPN no pfSense. Nós temos um vídeo no canal falando sobre VPN Client to Site com o OpenVPN. A ideia do vídeo de hoje é aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, falando sobre alguns cenários, algumas possibilidades, alguns conceitos, algumas diferenças entre o IPsec e o OpenVPN. Então, para facilitar a explicação, eu criei esse ambiente com duas redes principais. Rede matriz vai ter o pfSense com duas WANs e uma LAN. Rede filial vai ter um pfSense com duas WANs e uma LAN. Na rede filial eu vou ter a particularidade das conexões client to site, e a ideia é que nós possamos aproveitar o túnel já existente com matriz e filial para que os clientes conectados na filial consigam acessar os servidores da matriz. Eu fiz aqui o tracejado vermelho para exemplificar a solicitação de recurso, passando aqui pela VPN conectada na filial e utilizando o túnel já existente com a matriz. Veja que eu tenho redes distintas, redes LAN distintas. É importante que você se atente para que você não coloque tudo na mesma subrede, senão não vai funcionar. Você precisa ter redes distintas nas duas pontas nos seus dois sites e uma terceira rede para os clientes VPN que vão se conectar na filial. Se a VPN site to site estivesse sendo fechada com o OpenVPN, você teria uma quarta rede aqui, que seria a rede do túnel matriz filial. Então vamos começar as configurações e à medida que as dúvidas forem surgindo, eu volto no desenho para mostrar que parte da configuração nós estamos. Para não fazer um vídeo muito longo, eu fiz dois vídeos, no qual esse primeiro vídeo trata sobre a configuração da VPN site to site entre matriz e filial a ser configurada com o IPsec, onde eu vou abordar algumas funcionalidades e características do IPsec, e no segundo vídeo eu vou configurar a integração para que os clientes conectados na filial usando o OpenVPN possam usar o túnel existente para acessar os recursos na matriz. Dando início na configuração em VPN, nós temos três opções de VPN no pfSense. Nós temos a opção do IPsec, que é a tecnologia que nós vamos usar na configuração da VPN site to site deste vídeo. Temos a opção L2TP, que é uma opção pouco utilizada. Essa tecnologia não oferece criptografia de forma nativa. Há necessidade de integração com o IPsec para que este modelo de VPN ofereça a criptografia, e é utilizado para a conexão do pfSense com sistemas Microsoft, ou sistemas legados também podem usar o L2TP. E o OpenVPN, que é um sistema amplamente utilizado no pfSense, que vai possibilitar, assim como o IPsec, a configuração de VPN site to site e client to site. Dando início na configuração da VPN, o IPsec é configurado em duas fases. Na primeira fase, nós temos a configuração do túnel, no qual nós vamos especificar algumas informações, como o Remote Gateway e outras opções que nós veremos a seguir. Aqui eu tenho a possibilidade de configurar os túneis, os mobile clients, configurar uma pre-shared key e opções avançadas. Basicamente, as opções padrão do pfSense já vão atender a configuração tranquilamente. Aqui na versão da troca de chave vou usar o 2, eu poderia deixar o alto, porém, como eu sei que as duas pontas da VPN são pfSense, eu sei que dão suporte à versão 2 e vou selecionar. Aqui Internet Protocol eu posso selecionar IPv4 ou IPv6, vou selecionar o IPv4. Vou selecionar a interface pela qual será feita a conexão a partir deste firewall. Eu poderia aqui selecionar um grupo de gateway e colocar um remote gateway aqui apontando para um DIN DNS, porém aqui eu vou usar o padrão, que é colocando o IP fixo que eu tenho configurado no meu outro pfSense na outra ponta. Aqui em modo de autenticação eu tenho a possibilidade de trabalhar com certificado. Ou seja, eu emito uma CA, emito certificado e compartilho entre os hosts que vão fechar a VPN, e tenho a possibilidade de configurar a famosa pre-shared key. Eu posso gerar a partir do pfSense, aqui, se eu clicar aqui ele gera uma shared key, porém eu vou configurar uma simples aqui apenas a nível de demonstração. Aqui no algoritmo de criptografia o padrão já atenderia bem,
Desta forma, nós vamos ter uma criptografia forte, configurada, já com os padrões estabelecidos aí sendo os melhores. Vou configurar, vou aumentar um pouquinho aqui o comprimento da chave, vou colocar uma chave de 256 bits e vou falar que a duração é de 28.800 segundos. Depois disso, essa chave perde a validade e é gerada uma nova chave para a fase 1 do túnel. Aqui em opções avançadas eu tenho algumas possibilidades que são interessantes. Eu posso desabilitar a troca de chave por novas chaves, eu posso usar a mesma chave. Não é muito utilizada essa opção, a menos que você tenha alguma coisa muito específica para atender flegando essa possibilidade. O padrão é que ele fique sem marcar aqui. E em Margin Time eu posso alterar o tempo de troca da chave, colocando um tempo alternativo. Também pode deixar o padrão aqui, que vai atender tranquilamente. Eu tenho ainda a possibilidade de desabilitar a reautenticação. Talvez você precise dessa opção se você estiver se conectando a um dispositivo que use versões antigas do protocolo IPsec. Mobile, que é a possibilidade de habilitar a funcionalidade para que clientes que tenham alterações de IP não tenham que fazer novas associações de segurança. Então isso pode dar um pouquinho mais de performance na conexão para clientes IPsec client to site. E Split Connection é uma funcionalidade interessante quando você tem outros equipamentos que não é o pfSense na outra ponta e você precisa fazer a conexão de várias fases 2. O pfSense, por natureza, ele agrega as fases 2 em apenas uma associação de segurança. Se você pegar equipamentos como Sonic Wall, por exemplo, eu já precisei habilitar Split Connections para que o pfSense, a cada túnel fase 2 que eu configure, crie uma associação de segurança separada para cada túnel e não faça a agregação. Então pode ser que essa funcionalidade seja interessante quando você tiver esta particularidade. Feita a configuração, eu vou salvar e está feita a configuração da fase 1 do meu túnel IPsec. Antes de aplicar, eu vou aqui um sumário das configurações que eu fiz. Eu vou adicionar a fase 2, que é a fase do túnel que trata a rede de origem e rede de destino. Veja que em Local Network ele já pré-configura a minha LAN subnet. Se eu tivesse outras redes LAN, eu faria outros túneis declarando essas redes para acessar a outra ponta. E aqui em modo eu tenho o IPv4, o IPv6, transporte, que é para uso interno, que você vai conectar o IPsec em algum sistema que precisa de IPsec, e a parte de configuração de túnel virtual. Nesse momento, para essa aplicação, será o túnel IPv4. Aqui em NAT, a possibilidade de fazer o NAT quando eu não tenho disponível na outra ponta a possibilidade de que a outra ponta declare a minha rede LAN lá. É um pouco complexo até para explicar, mas você vai entender no decorrer desses dois vídeos. Veja que a minha rede é o 92.168.100.0. Porém, vamos imaginar que na outra ponta, o outro sistema, o outro pfSense que vai se conectar VPN comigo, já tem uma fase 2 declarada para a rede 100 em outro cliente que ele tenha, ou outra ponta que ele tenha lá pré-configurada antes da minha. Então eu peço para ele declarar a rede 172.16.00/24 lá, e quando eu for declarar aqui na minha ponta, eu falo que isso vai ser um NAT, ou seja, quando alguém lá chamar 172.16.0.1, por exemplo, vai cair aqui no 192.168.100.1. Eu vou explicar isso mais para frente. Aqui em Remote Network eu declaro a rede da outra ponta, rede LAN, que eu quero me conectar na outra ponta. E aqui em troca de chave, associação de segurança, eu seleciono os algoritmos que eu quero negociar, ou seja, se as duas pontas tiverem esses algoritmos disponíveis para troca de informação, ele vai selecionar e vai fazer a criptografia usando esses protocolos. Aqui no grupo de troca de chave, eu estou falando que eu quero sempre uma chave nova. Do grupo de 2048 bits, ou seja, com essa configuração ele não reutiliza a chave. Se um dia alguém vazar alguma chave, alguma coisa do gênero, ele não vai ter, porque aquela chave não será usada mais. E o tempo de vida dessas chaves será de 3.600 segundos. Eu poderia colocar aqui um IP para monitorar
mas também se você não tiver uma necessidade específica aqui para fazer esse monitoramento, é desnecessário. Vou aplicar as configurações e está feita a configuração na ponta 192.168.100.1. Eu vim para outra ponta, a ponta da rede 192.168.200. Veja que eu estou tentando pingar a rede 100, não é possível porque eu não tenho acesso ainda a essa rede. Vou dar início na configuração. Basicamente, nessa ponta da VPN, eu vou replicar a configuração que eu fiz de fase 1 e fase 2. Na fase 2, alterando apenas as redes de origem e destino que eu vou inverter. Esse Remote Gateway é o IP WAN da rede 192.168.100. Eu vou colocar o padrão, a pre-shared key obviamente precisa ser a mesma. Vou configurar as mesmas configurações dos protocolos de algoritmo de criptografia da fase 1. Vou manter as opções avançadas as mesmas que eu configurei nas opções avançadas do túnel na outra ponta. Basicamente é essa a configuração de fase 1 que você tem que fazer nas pontas. Vou adicionar a fase 2, colocando a minha subnet, que passa a ser a rede 192.168.200 e a rede de destino é a rede 192.168.100. Vou configurar aqui nos protocolos de criptografia para troca de chave a mesma criptografia que eu configurei na fase 2 na rede remota, na outra rede anterior que eu configurei. Vou manter os mesmos padrões, vou salvar e vou aplicar a configuração. Nesse momento eu já tenho configurado a VPN IPsec. Em status IPsec eu vou pedir para conectar a VPN e aqui eu já consigo ver as associações tanto da fase 1 quanto as associações de segurança da fase 2. Veja que os algoritmos de criptografia estão selecionados de acordo com os que eu selecionei e aqui eu já tenho acesso na rede 100. Então eu já consigo, a partir da filial, fazer a conexão do recurso na matriz. No caso eu estou fazendo a conexão em um servidor de teste CentOS que eu configurei previamente para essa demonstração. É simples a configuração, apenas a necessidade de entendimento de alguns conceitos e de alguns parâmetros que podem te ajudar. Eu tenho a configuração IPsec entre matriz e filial já configurada, então essa primeira parte do vídeo já está feita. Eu, a partir de um host da rede filial, eu consegui acessar o recurso CentOS na rede da matriz. Agora o próximo passo, o próximo vídeo, eu vou fazer a conexão OpenVPN com a filial e acessar o recurso disponível na matriz usando o túnel já existente. Bem pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.